Olá, eu sou Júlia Gomes Razigu, sejam muito bem-vindos a esse canal, a mais um vídeo onde a gente vai falar sobre consciência e energia. E hoje eu trago um tema, sobre uma live passada. O nome do vídeo é Conheça o Sistema Hierárquico Espiritual Planetário da Terra. Nosso sistema solar ele é dividido em 7 planos de existência, ou seja, 7 planos de evolução. Fora do sistema solar, a gente tem 7 planos cósmicos de evolução e cada plano cósmico tem 7 esferas de evolução. Então, tudo isso para a gente reconhecer o quanto a gente ainda tem para evoluir. E aí, as 7 esferas do nosso sistema solar constitui apenas o primeiro plano cósmico de evolução. Os mestres ascensionados, a gente fica fascinados, com tudo o que eles são e tudo que eles desempenham no cosmos, no sistema solar, mas eles estão apenas no segundo plano cósmico, dentre os 7 planos cósmicos existentes. E a gente também precisa lembrar que, assim como nós precisamos deles para evoluir, eles também precisam de nós para evoluir, Porque conforme nós vamos evoluindo, nós conseguimos ir ocupando as cadeiras que eles ocupavam antes e assim eles conseguem seguir nas suas evoluções cósmicas. E a gente também. A hierarquia planetária espiritual da Terra, ela é formada pela fraternidade branca, que muitas pessoas acham que a hierarquia espiritual planetária é apenas a fraternidade branca, mas não, a gente vai ver que ela é uma parte, que é o ministério mais complexo que existe na hierarquia. Então, a hierarquia espiritual da Terra, ela é composta por 7 ministérios ao todo. E a fraternidade branca, ela é mais difundida pelo fato dela estar mais em contato com os humanos, com relação a canalizações e ao contato mesmo de forma direta com os humanos e que traz o que os outros ministérios estão realizando. Se a gente for comparar com a administração da Terra, que a gente tem presidentes, e a gente tem os outros órgãos do Estado que também compõem, o nosso sistema político, enfim. Mas com relação à fraternidade branca, o mandato de presidência, vamos dizer assim, são de 2000 anos, que é o tempo de um ciclo. E não são 4 anos, como é aqui na Terra. E se a gente for trazer os órgãos que compõem o Estado, de uma nação, por exemplo, o Legislativo, o Judiciário, o STF, enfim. Mas no caso da hierarquia espiritual da Terra, a gente tem os outros 6 ministérios que desempenham essa função, esse papel de Estado, que na verdade são instituições que mantêm a função da fraternidade branca. Então a gente pode começar falando desses 7 ministérios, começando pelo primeiro ministério, que seria os escritórios das esferas. E por que ele tem esse nome? Porque um mestre ascenso, quando você vai ver a forma como ele aparece, pelo fato de ser um ser iluminado, ele vai ter a forma de uma esfera de luz. E esse seria o corpo de um mestre ascensionado. Então, os escritórios das esferas, são os lugares, os escritórios aos quais eles trabalham. Então, nesses escritórios das esferas, a gente vai ter os Mahachohans, de cada raio divino, sabendo que a gente tem 7 raios divinos, no universo. E, na verdade, esses raios divinos, eles a consciência suprema, ela tem esses feixes de luz e a gente tem no universo pontos de redistribuição desses feixes de luz, que são os raios divinos. E o Buda Maitreya é ele que redistribui esses raios divinos provindos da fonte
E aí a hierarquia recebe os raios através do Buda planetário. Como o Mestre Ascenso ele é a esfera, né, os raios divinos, quando eles chegam, né, a partir do Buda Maitreya, ele chega e ele faz a esfera do Mestre Ascenso girar, para que assim esses feixes de luz possam ser repassados para os lugares específicos aos quais são necessários, né, para manutenção da vida, enfim. E falando sobre o ministério o Escritório das Esferas, que é o ministério mais importante dentre os 7 ministérios. E por que ele é o mais importante? Porque esse ministério ele organiza o sistema hierárquico planetário e espiritual da Terra. E ele abarca os 3 mais importantes escritórios, que seriam o escritório do Manu, que cuida, né, das evoluções geológicas do planeta. Como segundo escritório, a gente tem o escritório do Cristo personificado, ou Bodhisattva, que cuida das evoluções astrológicas do planeta e da espécie. E como terceiro escritório, a gente tem o escritório do Mahachohan, ou Espírito Santo, que cuida das evoluções espirituais do planeta e espécie. E adjacente ao escritório do Mahachohan, a gente tem o escritório de seu aprendiz, que é o escritório do Senhor do 7º raio divino. Então, junto com o mestre que cuida do 7º raio divino, ele fica no mesmo escritório, ou no escritório perto do escritório do seu aprendiz. O escritório de um mestre e aprendiz. E esse escritório ele vai ficar adjacente ao escritório do Mahachohan. Então, o ministério do chamado, né, o escritório das esferas, ele também é comumente referido como a grande fraternidade branca. E ele é complexo, né, e é o mais importante. Todos são importantes, mas pelo fato dele englobar, né, os 4 escritórios anteriores que eu mencionei. E esse ministério, o escritório das esferas, né, ele administra a redistribuição dos 7 raios divinos entre todos os planos de existência, entre a 3ª e a 5ª dimensão, e atua como o primeiro ministério. Então, dentro desse escritório das esferas, a gente vai ter os Chohans de cada raio divino. Então, quem está como diretor de cada raio divino, eu vou falar agora, né? Do primeiro raio divino, quem é o diretor desse raio é o El Morya. E cada raio também vai ter os Sub-Chohans, que são as consciências, né, que estão mais ativamente cuidando desse raio divino. Então, cada raio vai ter os seus Sub-Chohans específicos, né? Geralmente são mais de uma consciência. Cada raio divino tem apenas um diretor, né? Mas cada raio tem mais de um Sub-Chohan. No segundo raio a gente tem o Mestre Lanto. No terceiro raio a gente tem Paulo Veneziano. No 4º raio a gente tem Serapis Bey. No 5º raio a gente tem Hilarion. No 6º raio, Mestra Nada. 7º raio, Saint Germain. Então esses são basicamente os Chohans de cada raio divino, como eu falei agora, para ficar mais claro também. E a gente pode pensar nessa estrela, né, de 6 pétalas. Não uma estrela, mas como uma flor mesmo, de 6 pétalas, onde o escritório do Mahachohan, que é do 7º raio divino, está no centro, e todos os outros escritórios, os outros raios divinos, né, que são como subdepartamentos, eles ficam ao redor, né, do escritório do Mahachohan. Então, nessa segunda imagem que eu vou mostrar, a gente pode ver que na segunda coluna a gente vai ter o que a gente chama do segundo ministério, né, que é composto pelos logos planetários e Budas planetários também.
E eles, se a gente for falar na localização, né, desse segundo ministério, ele seria como o segundo andar desse edifício que é a hierarquia planetária, né? Se a gente fosse colocar em andares. Então, a gente pode dizer que em cima do escritório do Mahachohan, a gente vai ter uma outra configuração de flor, se a gente for falar, né? Com 6 ministérios, né? Que são os ministérios exteriores que eu mostrei na terceira coluna. E esses 6 ministérios, eles vão se localizar na parte exterior da flor, né? Que são os círculos exteriores. E no centro dessa flor vai se localizar o Buda planetário, né? Então, explicando de novo o que eu disse, no primeiro andar, né, dessa hierarquia, a gente vai ter o escritório do Mahachohan, e dentro desse escritório, mas num nível acima, a gente vai ter os 6 ministérios. E no terceiro andar, num terceiro nível, a gente vai ter o Buda planetário, mas estando no centro do escritório do Mahachohan, mas num nível superior, se a gente fosse colocar em andares. E ainda falando sobre a hierarquia planetária espiritual da Terra, os planetas também eles desempenham um papel importante, né, nessa hierarquia. E conforme conhecido pela nossa astronomia, a nossa astronomia considera como planetas apenas 8 planetas, né? Só que para a hierarquia planetária, ela considera Plutão também como um planeta. E tem mais 3 planetas que a nossa ciência ainda não descobriu, mas que ela vai descobrir, que são Catuce, que é um planeta aquoso, e que é a contraparte do nosso planeta Terra, né? Planetas e corpos celestes também têm seus complementos divinos, né? Chama gêmeas. E a gente tem também o planeta Daminas e o planeta Nibiru, que são 3 planetas, né? Catuce, Nibiru e Daminas, que ainda não foram descobertos pela ciência, mas que compõem o nosso sistema solar e também fazem parte da hierarquia planetária espiritual. E aqui eu faço uma ressalva que o planeta Nibiru, no material do corpo criogênico, ele foi citado como não existente. Mas isso é pelo fato de que ele não existe nesse contexto de que ele está se aproximando da Terra e que vai destruir o planeta Terra e que esse não é o Nibiru, é que as pessoas confundem esse corpo, né, esse corpo sutil que se aproxima do planeta Terra como as pessoas confundindo como um planeta, mas não é. Na verdade, ele é um corpo criogênico, né, e não um planeta. Porque o planeta Nibiru que eu cito aqui no vídeo, que ele faz parte do nosso sistema solar, ele realmente existe, mas ele não tem esse comportamento de se aproximar da Terra com o intuito de destruir, ou ele não tem esse comportamento errante, como é dito na ciência. Então, o que tem esse comportamento dessa esfera sutil que se aproxima do planeta Terra e que é confundido, né, com um planeta, e já foi dado o nome de Nibiru, na verdade não é Nibiru, na verdade é um corpo criogênico. Mas e que o planeta Nibiru existe, mas que ele não tem esse comportamento errante como é divulgado, enfim. E mais pra frente a ciência vai descobrir esses 3 planetas e vai considerá-los, né, como fazendo parte do nosso sistema solar. Então, era basicamente isso que eu queria passar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e que você possa
conhecer também o do nosso trabalho, um pouco do trabalho do mestre El Sotu, que pode te ajudar muito na sua jornada espiritual nesse planeta, e que você pode conhecer todos os serviços que o canal oferece na caixa de descrição. E é isso, até o próximo vídeo.